torcida do Vasco! Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala galera vascaína, Nave Luz na área, trazendo mais um conteúdo pro canal. Vamos de Vasco, porque o Vasco não para, o Vasco é pra quem acredita, galera. E hoje cedo eu trouxe uma notícia aí a respeito do zagueiro Luiz Gustavo com o Bahia, né? Trouxe aí que o Bahia estava monitorando o zagueiro Luiz Gustavo. E aí eu falei, né, algumas coisinhas aí a respeito do Bahia, de que o Bahia não tinha condições financeiras para poder estar arcando, né, ou fazendo uma disputa com os times europeus, times árabes, né, lá de fora. Até porque lá fora, né, é euro, é dólar, mas também esqueci que hoje o Bahia ele é a SAF, né? E a SAF ela, né, vem lá de fora, lá os pessoal lá de fora lá, então eles podem estar trabalhando também com euro, com dólar. Mas a questão é o seguinte, eu vou trazer para vocês aí, né? Quer dizer, antes assiste aí o que eu falei para vocês não ficar dúvida nenhuma, né, do que eu falei. Acabou de sair uma notícia de que o Bahia e o Sport estão monitorando a situação do zagueiro Luiz Gustavo, de 19 anos, do Vasco da Gama. A pergunta que eu faço é: será que tem cacife para comprar? Será que consegue cobrir a oferta dos times lá de fora? Eu creio que não, até porque já tem sondagem e monitoramento também dos times lá de fora, né? Arábia Saudita, time da Europa, tem ainda a Liga MLS também que está de olho, ou seja, muitos clubes lá fora querendo levar esse ativo do Vasco da Gama, que inclusive está na seleção brasileira de sub-20, ou seja, maior zagueirão. É só o Vasco começar a colocar para jogar, dar minutagem a esse jogador e daqui a pouco ele estará metendo o pé lá para fora. Aqui, filho, dentro, infelizmente, acho que nem para o Palmeiras e o Flamengo dá, filho, para cobrir a oferta. Já falei e repito, não tem condições do real competir com o dólar e com o euro. Então fica muito difícil os jogadores, principalmente da base, se manter aqui dentro. Até porque ninguém é bobo de ficar aqui dentro, né, filho? Ganhando em real, se você pode ganhar em dólar ou pode mesmo ganhar em euro. Valeu? Então, foi isso aí que eu falei, tintim por tintim, né? O que acontece? Eu ainda continuo com o meu pensamento de que não dá para disputar. É aquela situação. Saiu agora que o Bahia, né, vai fazer aí a proposta, né, já fez a proposta e parece que o Vasco aceitou 5 milhões de euros, né, equivalente a 31 milhões de reais. Ah, porra, mané, queimou tua língua. Sim, queimou minha língua, né, até porque eu achei que o Bahia não fosse capaz, mas eu quero deixar bem claro o seguinte, eu também não menti. Vou deixar para vocês aí os prints do que eu fiz, né, da minha pesquisa a respeito do zagueiro Luiz Gustavo aí, do Emirados Árabes, que tava interessado, do time, né, na Espanha também, que estava interessado. Ou seja, o que eu descobri foi que os valores que estavam sendo propostos eram muito baixos. Então, por isso o Vasco... Desculpa aí, galera. Acho que eu tô ficando gripado, hein, parceiro. Por isso que o Vasco não estava aceitando, né? Não aceitou nenhuma das propostas, porque os valores, se eu não me engano, ficou abaixo dos 3 milhões, quer dizer, abaixo dos 5 milhões de euros. E isso o Vasco não estava querendo aceitar vender o Luiz Gustavo por menos que 5 milhões. Mas eu acho que 5 milhões também é muito pouco para um ativo, né, do Vasco da Gama. Se a gente parar para pensar e ver a forma que o Palmeiras, o Flamengo, entre outros times também vende os seus ativos, vende a sua base, cara, é praticamente o dobro, mano. Seja zagueiro, seja atacante, seja quem for. Cara, os times estão vendendo a base pelo dobro. Entendeu? Eu acho que o Vasco ele tá, como posso dizer, se precipitando, não sei. Até porque a gente não está sentado na cadeira da presidência para poder opinar, para poder falar, né? Sabemos nós que o Vasco está com a corda no pescoço, está endividado, está precisando de dinheiro, e isso os clubes estão sabendo, né? Tanto os clubes lá fora quanto os clubes aqui dentro sabem da dificuldade do Vasco da Gama, sabem que o Vasco precisa contratar, o Vasco precisa reforçar o setor defensivo, precisa reforçar o setor, né, de ataque também. Então o Vasco está precisando de dinheiro em caixa.
E por isso muitos clubes vão se favorecer, né, dessa situação, dessa condição e vir para comprar ativos do Vasco da Gama abaixo do mercado. O que eu acho que hoje o zagueiro, né, Luiz Gustavo, ele realmente está abaixo aí do mercado, até porque é muito pouco, 5 milhões de euros para um garoto de 19 anos que está começando sua trajetória no futebol profissional. O Luiz Gustavo subiu para o profissional há pouco tempo, fez 11 partidas pelo Vasco e agora foi convocado pela seleção sub-20. Ou seja, o moleque está em crescimento. E aí já vem a primeira proposta de 5 milhões de euros para poder estar levando. O que eu acho que o Vasco não deveria aceitar, deveria ficar com o jogador, deveria dar mais minutagem para ele dentro de campo no profissional, deveria deixar ele ir para o Mundial Sub-20 e aí deixar o jogador se valorizar para poder fazer para os times lá de fora começarem a fazer uma oferta melhor. Assim como estão fazendo com o Ryan, estão segurando o Ryan para poder ter boas ofertas pelo menino. Então eu acho que o Vasco está se precipitando nessa negociação e eu cravo aqui e digo que realmente o Bahia, se vier proposta lá de fora, o Bahia não consegue converter, até porque não é só chegar e pagar 5 milhões de euros. É como o jogador vai receber por mês também, filho. Então lá fora, um zagueiro como o Luiz Gustavo hoje, né, ele recebendo aí uma proposta de 8 milhões, vamos supor que ele vá para o Mundial de Clubes, chegue lá, o moleque arrebente, feche, né, a casinha, feche lá a zaga no Brasil lá, e aí volta para o Vasco, e aí começam a receber as sondagens, as especulações, e aí fazem uma proposta de 8 a 10 milhões de euros pelo jogador. Beleza? Foi o dobro. Porém, não vamos ficar presos só no que o Vasco vai ganhar, e sim no que o atleta também passará a ganhar. Lá fora o atleta passa a ganhar em euros, o que é 5 vezes mais que o Brasil. Então lá fora, né, praticamente se tiver uma proposta lá de fora, se tiver uma proposta de 5 milhões de euros hoje para o Luiz Gustavo, né, lá fora na Espanha ou no Emirados Árabes, e se tiver uma proposta de 5 milhões de reais para ficar no Brasil, ele com certeza vai escolher ir lá para fora. Até porque o salário lá fora com certeza vai triplicar. Se aqui estão oferecendo um salário para ele aí de uns 300 mil, de uns 500 mil reais, lá fora, filho, ele vai ganhar coisa de 1,5 milhão por mês só para ficar na zaga lá, filho, a 2 milhões. Tem noção? Quem aqui hoje no Brasil, qual time hoje no Brasil paga 2 milhões ou 1,5 milhão para um zagueiro de 19 anos? Ninguém. Mas lá fora paga. Não é que lá fora eles vão pagar 1,5 milhão, 2 milhões e meio, sei lá, de reais. Eles não vão pagar isso, eles vão pagar em euro. Então, se hoje o moleque chega lá ganhando 300 milhões de euros, quer dizer, 300 milhões não, 300 mil euros lá de salário, vamos supor. Faço uma oferta de 10 milhões para o Luiz Gustavo, né, pago os 10 milhões de euros ao Vasco da Gama, trago o Luiz Gustavo com a proposta de pagar ele por mês 300 mil euros por mês. Sabe quanto isso dá, cara? Convertendo em real, 300 mil euros dá 1,5 milhão, cara. Isso eu estou sendo simples, por 5. 3 vezes 5, 15. Então, 1,5 milhão por mês o Luiz Gustavo ganharia na Europa ou no Emirados Árabes. E aí, é o que eu costumo falar, não tem como clube nenhum no Brasil consegue competir com o euro ou com o dólar. Até na Liga MLS. Hoje, se chegar aqui uma proposta pro Luiz Gustavo na Liga MLS de que, pô, cara, vem pra cá que nós vamos te pagar hoje 300 mil dólares, 500 mil dólares. Cara, quem não vai, filho? Bota aí, o dólar tá 5 vezes mais que o real. Porra, 1,5 milhão ganhando 300 mil dólares. Se for ganhar 500 mil dólares, o moleque tá tirando 2,5 milhões por mês. Não vai ganhar isso nunca no Brasil. Então, eu continuo falando, não tem como, não prospera, né, a proposta brasileira contra a proposta americana, a proposta inglesa, a proposta espanhola, a proposta dos árabes. Nunca vai, cara. Até na China, cara, o jogador ganha até mais, né, do que no Brasil.
realmente a nossa moeda é muito fraca, então não consegue segurar um atleta aqui. Agora, o que eu posso entender do que está acontecendo é o seguinte: a proposta do Emirados Árabes, a proposta da Espanha foi muito baixa, não só para o Vasco, mas também salarial para o jogador. Então, realmente, ambos negaram e resolveram não seguir em frente. E se o Bahia veio com uma proposta muito melhor, de 5 milhões de euros, e mais um salário vantajoso para ele hoje aqui no Brasil, realmente ele vai ficar e ele vai aceitar a proposta. Até porque, se você está se propondo ir para fora do país, você está se propondo a ganhar o quê? Em dobro, em triplo, filho. Então, realmente, eu acredito nisso, que as propostas vieram muito baixas para o Vasco da Gama e para o jogador, né? E para o atleta. E aí o empresário, o seu staff realmente também recusaram a proposta. Então, deixando bem claro aí, galera, tamo junto, saudações vascaínas, até o próximo conteúdo, valeu! Vamos pensar em alguém.